Você já percebeu que quase tudo na sua vida pode estar preso? Não por falta de esforço, mas por um estado interior invisível? Neville Goddard revelou algo chocante. O verdadeiro significado do perdão não é esquecer uma ofensa. É mudar imaginativamente a realidade. Segundo ele, todo sofrimento nasce de um único erro: errar o alvo da consciência. E o mais perturbador é que você pode transformar completamente a vida de alguém, sem que essa pessoa saiba. Nesta palestra poderosa de 1969, Neville revela o segredo oculto do Filho do Homem. O verdadeiro significado do pecado. E por que Cristo não está fora de você, mas dentro da sua própria imaginação. Prepare-se. Porque depois deste vídeo, você nunca mais verá o perdão da mesma maneira. O tema desta noite é o mistério do perdão. A glória do cristianismo é vencer pelo perdão. Temos a tendência de atribuir nossos males e problemas a causas externas, ao nosso ambiente, às condições que nos cercam, a coisas desejáveis que nos faltam ou coisas indesejáveis que estão presentes, quando, na verdade, a causa real é o pecado. Ora, pecado é simplesmente errar o alvo. Você tem um objetivo e não o alcançou, e depois de um tempo fica frustrado. Isso é pecado. O Evangelho ensina que todos os males, todos os problemas, podem ser atribuídos ao pecado. Agora, vejamos a história contada no Evangelho de Marcos. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1 versículo 14. Esse drama se desenrola no indivíduo. Não é algo externo, tudo acontece no interior, depois da prisão de João. Lemos a história de João Batista, que usava roupas de pelo de camelo e um cinto de couro e violentava seus apetites, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, acreditando que poderia obter mérito por meio dessa violência contra o próprio corpo, contra si mesmo. Como milhões de pessoas hoje realmente acreditam. Se eu conseguir controlar esses impulsos e fizer isso, aquilo e aquilo outro, então estarei adquirindo mérito e isso me levará ao reino dos céus, depois que esse estado de espírito em nós for controlado. Tendo experimentado isso, tendo seguido, digamos, uma dieta vegetariana extrema, sem carne, sem peixe, sem aves, nem mesmo ovos, sem álcool, sem tabaco, e penso que, por causa dessas restrições, algum ser externo está vendo minha bondade e simplesmente atribuindo isso a meu favor. E aqui, estou violentando meu próprio ser. Então, um homem passa por isso e descobre que esse não é o caminho e interrompe esse estado de espírito, interrompe-o dentro de si. Ele não critica os outros por se entregarem a isso ou por praticarem isso. Deixa-os em paz. Mas você, o indivíduo que passou por isso, percebe que esse não é o caminho. Então, depois que João foi preso, surge o novo homem, aquele que está esperando no homem para despertar, para nascer. Então ele proclama que o reino dos céus está próximo. Mas ele impõe uma condição: arrependam-se e creiam no Evangelho. Ele é o Evangelho, este é o modelo do homem. Ele experimentou as Escrituras, experimentou-as em detalhes, e sabe que é a figura central das Escrituras. Assim, Jesus interpreta o Antigo Testamento tendo a si mesmo como o próprio centro. Ora, para o rabino, isso não é apenas chocante, é blasfêmia. Pois ele disse: no rolo do livro está escrito a meu respeito. Hebreus 10, 7. Tudo o que foi dito, todas as coisas profetizadas, tudo se referia a mim. Agora ele se chama de Filho do Homem. Você nunca encontrará esse título nos lábios de ninguém além de Jesus, e o encontrará dezenas de vezes nos evangelhos. Agora, trazem-lhe um paralítico. Bem, um paralítico não precisa ser um ser físico incapacitado, pode haver uma paralisia nos negócios, onde as mercadorias não fluem. Se não fluem e não ganham vida, haverá falência e, portanto, você estará morto no que diz respeito ao seu negócio. Pode haver uma paralisia no seu mundo social, onde você se torna ostracizado, não é mais convidado como antes, e então,
de repente, isso pode continuar e você não é mais o mesmo, há uma paralisia. Pode haver uma paralisia no mundo da arte, onde um homem perde a inspiração. A pintura não vem, a poesia não vem, a escrita não vem, a arquitetura não vem. Se nada vem, há uma paralisia. Esse ser representa essa paralisia em nosso mundo. Portanto, todos os milagres são parábolas, e uma parábola é uma história contada como se fosse verdadeira, deixando para quem a ouve a tarefa de descobrir o caráter fictício da parábola, aprender seu significado e aplicá-lo. Então, trouxeram-lhe um paralítico, e ele disse ao paralítico: seus pecados estão perdoados. Mateus 9, 2. Ora, os escribas e fariseus, ao ouvirem isso, disseram: por que ele fala assim? É uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? E ele, discernindo os seus corações, disse-lhes: o que é mais fácil, e dizer: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu lhes digo: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Versículos 3, 7. O homem se levantou e saiu, e eles nunca tinham visto nada semelhante. Agora, como coloco isso em prática individualmente? O que me é chamado a fazer? Ele começou dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependimento e fé são as condições para o perdão. Não posso perdoar sem arrependimento. Arrepender-se significa uma mudança radical de atitude, uma mudança de mentalidade, uma inversão do meu pensamento, ou uma revisão do meu pensamento, ou uma reforma do meu pensamento. Não preciso ir à raiz do problema, posso mudar uma parte dele, mas devo mudar minha atitude. Uma mudança de atitude será, então, arrependimento. Se eu pudesse realmente mudar minha atitude em relação a qualquer pessoa neste mundo, eu poderia perdoá-la. Então, imagine alguém desempregado diante de mim. Ele é um homem de família. Não só precisa sustentar a si mesmo, mas também tem esposa e filhos, e está desempregado. Eu o imagino como alguém empregado e me convenço de que ele está empregado. Na medida em que me convenço disso, ele consegue um emprego. Agora, eu não preciso do consentimento, da permissão ou do conhecimento desse homem para saber o que estou fazendo. Eu vejo a necessidade, movido por essa autoridade interior, simplesmente ajo como o Filho do Homem é chamado a agir. Bem, se eu fizer isso e obtiver o resultado desejado, então terei descoberto quem é o Filho do Homem. Ora, o Filho do Homem é Cristo e Cristo é Deus. Bem, eu não orei a nenhum Deus externo, não fui a nenhum indivíduo pedir ajuda, simplesmente tentei. Fiz o que acredito que deveria funcionar. Tendo interpretado as Escrituras corretamente, tentei e funcionou. Tentei novamente e funcionou. Então continuei tentando e continuou funcionando maravilhosamente. Bem, se funciona, então eu sei quem é o Filho do Homem. Então não nos é dito: vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? Examinem-se e vejam. Somos chamados a fazer um teste. A nos examinarmos e vermos. Confio que vocês perceberão que não falhamos em passar pelo teste. Agora, esta é a carta de Paulo para nós, o capítulo 13 de 2 Coríntios, e ele está chamando o homem a examinar a si mesmo. Pois nele está o Filho do Homem, e Filho do Homem é o título mais frequentemente usado por Jesus para si mesmo. Sim, ele confessou que era o Cristo. Ele confessou que era o Filho do Bem-aventurado, ele confessou ser o Filho de Deus. Confessou também ser Deus, afirmando: quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? João 12, 45. Assim, disse: eu sou o Pai, e por isso o Filho e o Pai são um. Ele confessou isso, mas o título que mais frequentemente usava, e somente ele, era o de Filho do Homem. Então, o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Bem, você pode perdoar pecados.
E pecado é simplesmente um homem errar o alvo. Você não pede permissão ao homem, você não pede seu consentimento, ele não sabe o que você está fazendo, mas você é movido por alguma emoção. Em vez de simpatizar com ele e mantê-lo nesse estado, você se compadece dele. Você faz isso em sua própria imaginação. Tendo feito isso em sua imaginação, você descobriu quem é Cristo. E Cristo é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Nunca houve outro Cristo e nunca haverá outro. Então, o clamor na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui está alguém pedindo perdão pelo que estão fazendo a ele. Bem, você está fazendo isso com a sua própria e maravilhosa imaginação humana toda vez que a usa mal. Então, eu uso mal a minha imaginação ao me entregar a alguma coisa desagradável a meu respeito ou a outro, isso é um uso indevido de Cristo. Então eu digo: perdoem-nos, eles não sabem o que estão fazendo, senão não o fariam. Por isso, clamo a mim mesmo para que perdoe cada homem pelo mau uso do ser que sou, pois estou em vocês assim como vocês estão em mim. Somos um, e nossa imaginação é este Cristo universal. Então, Pai, perdoa-lhes. O grito na cruz. Bem, este corpo é a cruz. Não há outra cruz que ele carregue. Ele se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Então, enquanto ele está aqui, eu provei onde ele está, provei que ele é a minha imaginação. Pois o que eu fiz senão representar o indivíduo para mim mesmo como eu gostaria de vê-lo no mundo, e me convenci de que essa representação era verdadeira, que era real, e com o tempo ela se tornou real. Bem, ele não sabe que eu fiz isso, então não há louvor, nem agradecimento. Não espero nenhum agradecimento por isso. Meu agradecimento é ver a lei funcionar. Bem, se eu a vejo funcionar, sei quem eu sou, que eu sou ele. Então, esta é a paralisia, o ser paralítico que foi trazido à sua presença. Qualquer um que erre o alvo está paralisado, está frustrado. Mas invariavelmente culpa causas externas e aponta para o seu ambiente, para as condições ao seu redor, para as coisas. Sempre coisas. Essas coisas podem ser, como eu disse antes, coisas desejáveis que não estão presentes agora, que estão em falta, ou coisas indesejáveis que estão presentes no meu mundo. Mas ainda assim são coisas. Mas essa não é a causa dos males do homem, não é a causa dos seus problemas, a verdadeira causa é o pecado do homem. Ele está errando o alvo. Depois de um tempo, ele fica frustrado e a frustração é pecado, porque a frustração é simplesmente errar o alvo. Portanto, a glória do cristianismo é vencer pelo perdão. Se eu puder praticá-lo de manhã, à tarde e à noite, estarei colocando em prática o verdadeiro significado da história do cristianismo. Enquanto estiver aqui na terra, tenho uma autoridade já de perdoar pecados enquanto aguardo o momento em que cumprirei em mim a história sagrada de Israel, levando-a ao seu clímax e à sua plenitude. Quando isso acontecer, saberei que a Bíblia fala inteiramente de mim, não foi escrita sobre nenhum outro ser, apenas sobre mim. Mas quem é esse eu, Neville? Não, minha própria e maravilhosa imaginação humana. Tudo foi escrito sobre Cristo, e Cristo é a minha imaginação, Cristo é o Filho do homem, que é a minha própria e maravilhosa imaginação humana. Não há outro Cristo. Então, isso é perdão, e em toda a Escritura tudo gira em torno do perdão. Pedro lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Ele respondeu: Não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mateus 18, 21. Em outras palavras, até que aconteça. É um número infinito. Você está convencido de que já perdoou. Se você está convencido, esqueça, você verá a prova disso no seu mundo. Mas até que você esteja convencido do que está fazendo, você ainda não conseguiu perdoar. Ora, perdoar também é esquecer. O homem não pode perdoar sem esquecer. Como disse Blake. No céu, a única arte de viver é esquecer e perdoar. Não existe outra arte. No inferno, tudo é autojustificação, não há perdão nem esquecimento.
Então, quando nossos sacerdotes do mundo te perdoam e te encontram na rua uma hora depois e ainda se lembram da sua confissão, eles não te perdoaram de verdade. Eles não te representam para si mesmos como a mulher ou o homem que você gostaria de ser, eles te veem como aquele que confessou. Bem, isso não é perdoar, porque não é esquecer, e onde não há esquecimento, não há perdão. Então, quando vejo alguém empregado, você esquece que ele já esteve desempregado. Você o representa para si mesmo exatamente como você quer que ele seja. Bem, com que frequência, Senhor? 70 vezes 7. Não importa quantas vezes ele peque e se frustre. Pratique a arte do perdão e siga a vida simplesmente perdoando todos os seres deste mundo, pois eles não devem ser condenados. Eles estão em estados, e o estado é o que importa, não o indivíduo. Então, um homem cai em um estado indesejável. Ele não sabia que estava caindo nele. Ele pode ser persuadido a entrar nesse estado pelo que lê no jornal e reage a coisas que não deveria. Mesmo assim, ele cai nesse estado. Bem, o estado é o ponto crucial. Você o tira desse estado ao representá-lo para si mesmo como estando em outro estado, e você se convence da realidade desse outro estado em que seu amigo se encontra. Então você verá, se fizer dessa forma, não haverá condenação. Um homem precisa estar em um estado de violência para cometer violência. Ele precisa estar em qualquer estado para expressá-lo. Portanto, se o estado expresso é indesejável, é o estado, não quem está nele. Quem está nele é o agente que expressa o estado. Bem, se você souber disso, não condenará ninguém. Se ele está em um estado indesejável, você o representa para si mesmo como estando em um estado desejável. E na medida em que você conseguir se convencer de que ele está bem, esqueça todo o passado, quanto tempo ele esteve naquele estado horrível, ele sairá dele e se verá expressando o estado que você representou para si mesma como sendo o estado em que ele está agora. Então, a história. Todos esses milagres são parábolas e simplesmente transmitem uma determinada história. Bem, a história do próprio Jesus Cristo é uma parábola encenada. É uma parábola encenada, toda a história do começo ao fim, dramatizando o plano de redenção de Deus. Bem, se você observar a história e souber que se trata de uma parábola encenada, então, um dia você vivenciará essa parábola. Mas quando a vivenciar, então conhecerá a sua realidade. Tudo explodirá dentro de você, como uma flor desabrochando em uma videira, e você conhecerá a verdade do Evangelho. Pois ele tomou todo o Antigo Testamento, não havia outra história, e, tendo lido todo o Antigo Testamento, interpretou-o tendo a si mesmo como figura central. Bem, isso simplesmente chocou todos os rabinos do mundo que ouviram, pois não era isso que eles esperavam. Não era o Messias. Eles esperavam algo completamente diferente de um homem comum, sem instrução, sem ninguém para aclamar, sem nada. Mas, de repente, aconteceu com ele, e, por estar familiarizado com o Antigo Testamento, que era a única escritura, ele percebeu. Bem, é isso que está acontecendo comigo. E então ele começou a contar. Aqueles que o seguiam também eram pessoas sem instrução, como nos conta o livro de Atos. Que João e Pedro começaram a fazer coisas fantásticas em nome de Jesus. O Sinédrio, os grandes líderes da época, os detiveram e, com seu grande poder político, os ameaçaram e disseram-lhes para nunca mais ensinarem em nome de Jesus e para não mencionarem nada a respeito de Jesus. Então disseram aos que tentavam impedi-los: julguem vocês mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer a vocês em vez de a Deus, pois não podemos falar de outra coisa senão daquilo que ouvimos. Atos 4 versículo 19. Então, nós ouvimos, nós experimentamos, sobre o que mais podemos falar? Se o mundo inteiro se levantasse esta noite e me dissesse que o que estou dizendo é enganoso e que não devo mais falar sobre isso, bem, como eu poderia ignorar o que aconteceu? Eu não poderia negar o que me aconteceu, assim como não poderia negar a mais simples evidência dos meus sentidos. Eu sei o que jantei hoje, mas isso não está tão vívido na minha memória quanto o desenrolar das escrituras dentro de mim. Isso aconteceu em 1929, mas aqui, em 1959, as cenas dramáticas começaram a se desenrolar.
No curto intervalo de 1260 dias, todas elas se desenrolaram. Estão mais indelevelmente impressas na minha mente do que a refeição de ontem. Eu não saberia dizer o que comi ontem. Não me interessa. Eu comi, eu sei que comi, e sei que li, e sei que estudei, sei que vivi uma vida normal, mas não saberia dizer os detalhes de ontem. Mas posso dar os detalhes dessas cenas dramáticas conforme se desenrolaram dentro de mim, todas baseadas nas Escrituras. Então, como eu poderia negá-los agora? Não posso negar isso, assim como não posso negar a mais simples evidência dos meus sentidos. Então Pedro e João disseram: Se é justo aos olhos de Deus, julguem vocês mesmos. Eu não posso fazer outra coisa senão falar do que ouvimos e vimos. E assim viveram perdoando. Perdoar era simplesmente colocar em prática o arrependimento e a fé, pois o arrependimento e a fé são as condições do perdão. Eu me arrependo simplesmente mudando minha atitude, reformando o ser que está diante de mim. Você está desempregado? Bem, não aos meus olhos. Você está empregado e bem remunerado. Você está errando o alvo na vida? Você não encontrou seu objetivo? Não aos meus olhos, você já encontrou o objetivo. Agora, na medida em que estou convencido de que você deve se conformar, pois tem uma nova forma para você, um novo estado. Você deve entrar nesse estado se eu for fiel a ele, e fé é simplesmente permanecer leal à realidade invisível. O mundo ainda não a viu, mas eu já a vi. Portanto, a essa realidade invisível sou leal. Não violarei este compromisso. Comprometo-me a permanecer leal a um estado relativo a você ou a mim mesmo. E, nesse sentido, você deveria se conformar a esse estado se eu lhe for leal. Mas o arrependimento veio primeiro, porque significava mudar ou reformar o que eu via com meus sentidos. Em minha mente, eu o mudei. Bem, se funcionar, e eu tenho todas as provas do mundo de que funciona se nós, o poder operante, o fizermos funcionar bem, se funcionar, eu encontrei Cristo. E não há outro Cristo porque por intermédio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1 versículo 3. Bem, se isso acontece sem esforço, sem apelar para ninguém no mundo, simplesmente acontece, sim, eles podem refletir e dizer: bem, aconteceu desta forma, daquela forma e de outra, e dar todo o crédito aos meios, porque a causa permanece oculta. A causa estava na mente de alguém, na imaginação de alguém, então esse era o lado oculto, a verdadeira causa. Agora, quando começar a se revelar, eles olharão para os meios que foram usados para revelá-la e objetificá-la, mas essa não era a causa. A causa permanece oculta porque Cristo está oculto. Quem vê a sua imaginação? Portanto, ele é o ser invisível no meio de nós. Vocês não o conhecem. Há um no meio de vocês, um dentro de vocês que vocês não conhecem, cujas fivelas vocês não são dignos de desatar. João 1 versículo 26. Eis aquele que um dia o batizará com o Espírito Santo. Ele ficará tão satisfeito com o que realizou em você que descerá em plenitude, possuirá você e o vestirá como uma veste. Então, você e ele serão um. Mas somos convidados, no evangelho mais antigo, Marcos, a começar a praticar o arrependimento. Isso acontece depois que o homem exterior é subjugado, quando deixo de acreditar que posso entrar no reino dos céus violentando meus apetites. Alguém dirá: você não pode fumar e entrar. Já ouvi esses argumentos. Você consegue imaginar Jesus fumando? Bem, eu o vejo fumando o dia todo. Todos que fumam. Quem mais você acha que faz isso? Você consegue imaginar Jesus comendo carne? Bem, todos que comem carne, esse é Jesus. Não há nada além de Jesus, não há nada além de Deus neste mundo. Você consegue imaginá-lo fazendo isso, aquilo e aquilo outro? Bem, qualquer pessoa que faça qualquer coisa, é isso que Jesus está fazendo. Então, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles me fazem violência porque não sabem quem eu sou. Mas perdoem-nos por tudo o que me fizerem. No fim,
não desistirei, persistirei até o fim e despertarei neles. Quando eu despertar neles, seremos um, não dois. Então, isso é perdão, e se você o praticar, começará com o arrependimento, que é simplesmente uma bela mudança de atitude. Mude-a em relação a tudo o que é indesejável e, então, imagine o que você gostaria de ter no lugar daquilo que vê. Agora, você consegue acreditar na realidade do que fez em sua imaginação? Então, você cumpriu as duas condições, e uma é o arrependimento e a outra é a fé. Acreditar nessa reorganização da sua mente e realmente acreditar nela, isso é fé, na reorganização que é o arrependimento. Agora, essas duas condições resultarão em perdão, e é sempre o perdão do pecado, nada mais. A causa de todo mal no mundo, de toda angústia, de todos os problemas do mundo nada mais é do que o pecado. Não tem causa externa, a causa é o pecado. E você encontrará isso em toda a Bíblia. Seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Bem, são todos pedidos diferentes. Um chegou paralítico, outro veio falando de adultério, outro chegou morto, e não importava o que fosse, ele dizia: seus pecados estão perdoados. Ele os representa para si mesmo como eles gostariam de ser vistos por si mesmos, e convenceu-se de que essa representação era verdadeira, e eles se tornaram exatamente o que ele, em sua mente, acreditava que fossem. Bem, se isso acontece sem esforço, sem apelar para ninguém no mundo, simplesmente acontece, sim, eles podem refletir e dizer: bem, aconteceu desta forma, daquela forma e de outra, e dar todo o crédito aos meios, porque a causa permanece oculta. A causa estava na mente de alguém, na imaginação de alguém, então esse era o lado oculto, a verdadeira causa. Agora, quando começar a se revelar, eles olharão para os meios que foram usados para revelá-la e objetificá-la, mas essa não era a causa. A causa permanece oculta porque Cristo está oculto. Quem vê a sua imaginação? Portanto, ele é o ser invisível no meio de nós. Vocês não o conhecem. Há um no meio de vocês, um dentro de vocês que vocês não conhecem, cujas fivelas vocês não são dignos de desatar. João 1 versículo 26. Eis aquele que um dia o batizará com o Espírito Santo. Ele ficará tão satisfeito com o que realizou em você que descerá em plenitude, possuirá você e o vestirá como uma veste. Então, você e ele serão um. Mas somos convidados, no evangelho mais antigo, Marcos, a começar a praticar o arrependimento. Isso acontece depois que o homem exterior é subjugado, quando deixo de acreditar que posso entrar no reino dos céus violentando meus apetites. Alguém dirá: você não pode fumar e entrar. Já ouvi esses argumentos. Você consegue imaginar Jesus fumando? Bem, eu o vejo fumando o dia todo. Todos que fumam. Quem mais você acha que faz isso? Você consegue imaginar Jesus comendo carne? Bem, todos que comem carne, esse é Jesus. Não há nada além de Jesus, não há nada além de Deus neste mundo. Você consegue imaginá-lo fazendo isso, aquilo e aquilo outro? Bem, qualquer pessoa que faça qualquer coisa, é isso que Jesus está fazendo. Então, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles me fazem violência porque não sabem quem eu sou. Mas perdoem-nos por tudo o que me fizerem. No fim, não desistirei, persistirei até o fim e despertarei neles. Quando eu despertar neles, seremos um, não dois. Então, isso é perdão, e se você o praticar, começará com o arrependimento, que é simplesmente uma bela mudança de atitude. Mude-a em relação a tudo o que é indesejável e, então, imagine o que você gostaria de ter no lugar daquilo que vê. Agora, você consegue acreditar na realidade do que fez em sua imaginação? Então, você cumpriu as duas condições, e uma é o arrependimento e a outra é a fé. Acreditar nessa reorganização da sua mente e realmente acreditar nela, isso é fé, na reorganização que é o arrependimento. Agora, essas duas condições resultarão em perdão, e é sempre o perdão do pecado, nada mais. A causa de todo mal no mundo,
de toda angústia, de todos os problemas do mundo nada mais é do que o pecado. Não tem causa externa, a causa é o pecado. E você encontrará isso em toda a Bíblia. Seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Bem, são todos pedidos diferentes. Um chegou paralítico, outro veio falando de adultério, outro chegou morto, e não importava o que fosse, ele dizia: seus pecados estão perdoados. Ele os representa para si mesmo como eles gostariam de ser vistos por si mesmos, e convenceu-se de que essa representação era verdadeira, e eles se tornaram exatamente o que ele, em sua mente, acreditava que fossem. Bem, tendo encontrado o Filho do Homem e sabendo que o Filho do Homem é Cristo Jesus, então deve-se esperar que tudo o que é dito sobre ele nas Escrituras seja compreendido, que se experimente. Pois se você puder provar por meio deste drama que realmente pode mudar a vida de uma pessoa neste mundo, sem o seu consentimento, sem o seu conhecimento, e transformá-la no estado ideal que você sabe que ela gostaria de estar, você só precisa de uma. Se você fizer isso uma vez, terá provado quem é Jesus Cristo, quem é o Filho do Homem. Agora, tudo o que foi dito sobre o Filho do Homem, que é Jesus, deve ser experimentado por você. Quando for experimentado por você, então, quem é você senão Deus Pai? Então ele disse: quem me vê, vê o Pai. Ó sim, no mundo dos homens eu sou o Filho de Deus, eu sou o poder criador de Deus, a sabedoria de Deus. Mas eu saí do Pai e vim para o mundo, novamente, estou deixando o mundo e voltando para o Pai. João 16, 28. Eu retorno a mim mesmo, tendo vindo ao mundo com todas as limitações que me foram impostas, e provado quem eu realmente sou, com todas as limitações, e então eu me liberto das limitações e retorno ao ser que sou. Então, a glória do cristianismo é vencer pelo perdão. Essa é a glória. Não tem nada a ver com você doar fortunas para o mundo. Fundações doarão 2 milhões, 10 milhões, 50 milhões. Maravilhoso! Que dói em tudo, perfeitamente bem. Mas isso não muda nada ao indivíduo que doa. Deixe que ele pegue um indivíduo e o transforme em sua mente, e veja essa transformação acontecer em seu mundo. Só então ele saberá quem ele é. Mas se eu tiver todos os milhões do mundo e doar para a caridade de forma impessoal, não é isso. Deus é uma pessoa e somos tratados como pessoas por Deus. Que ninguém lhe diga que Deus não é uma pessoa. Eu digo que Deus é uma pessoa. Você estará na presença do Senhor ressuscitado e é homem. Tu és um homem, Deus não existe mais, aprende a adorar a tua própria humanidade. Blake. Então eu digo, um dia você estará na presença do Senhor ressuscitado e é homem. Amor infinito, sim, mas é homem. Portanto, não pense em Deus como uma alma suprema, uma força impessoal, pense em Deus como homem. Ele de fato é homem, e é por isso que você é homem. Ele se tornou você. Agora, ele está elevando você à sua glória, ao seu amor, ao seu poder, à sua sabedoria, a tudo o que ele é. Então você pratica o perdão. Essa é a primeira coisa que o homem é chamado a fazer no evangelho mais antigo, o Evangelho de Marcos. Essas são as primeiras palavras de Jesus. E depois que o homem exterior é subjugado. Bem, eu sei que no meu caso eu fui vegetariano estrito, abstêmio, celibatário e tudo mais, durante 7 anos, quando eu tinha 20 e poucos anos. Aqui, quando a seiva da vida corria desenfreadamente em meu corpo buscando expressão, e por causa da minha própria frustração no meu primeiro casamento, que era como um inferno na terra, eu assumi os votos de celibato. Por 7 anos, esse foi o meu voto. Nada de carne, nada de peixe, nada de aves, nada de bebida alcoólica, nada de cigarro. Eu pensava que estava adquirindo mérito. Um dia, descobri que não estava adquirindo mérito algum, então subjuguei João. Subjuguei essa minha atitude interior e então fiz tudo o que não tinha feito em 7 anos sem qualquer autocondenação, sem qualquer culpa. Então, eis que surge essa maravilhosa revelação de toda a história de Cristo dentro de mim. Portanto,
quando falo com vocês, não falo com base em teoria, mas sim com base na experiência. Conto-lhes o que sei, o que vivenciei. Vivenciei toda a história conforme registrada no Evangelho de Jesus Cristo. É a coisa mais dramática que se possa imaginar, e aconteceu tão repentinamente, tão inesperadamente. Então, esta noite, quando você sair, pratique o perdão. E comece com uma simples mudança de atitude, isso é arrependimento. Acredite na realidade dessa mudança. Isso é fé. Permaneça fiel a essa realidade invisível. Essa é a sua verdadeira confiança, a sua verdadeira fé. Caminhe nesse estado como se fosse verdade, e de uma maneira que você não conhece, que você não poderia imaginar, isso se torna a verdade. Que ninguém lhe pergunte quando. Não é da sua conta quando. Você já fez. Eu imagino que seja assim, ainda estou imaginando que seja assim, continuarei imaginando que seja assim até que o que imaginei se manifeste no meu mundo. E, portanto, não me preocupo. Não me façam perguntas, eu já fiz. Se eu já fiz, então, que se concretize no seu devido tempo. Não cabe a mim fazer. Hoje, um lindo livrinho chegou à minha esposa para confortá-la em sua atual angústia, e a última página continha um dos pequenos pensamentos ali registrados era editorial. Se alguém avançar com confiança na direção de seus sonhos, simplesmente avançar com confiança na direção de seus sonhos, o que ele imagina se tornará realidade. Se alguém avançar com confiança na direção de seus sonhos, esforçando-se para viver a vida que imaginou, encontrará um sucesso inesperado no dia a dia. Imagine só, isso era editorial. Eu tenho um sonho e então avanço com confiança na direção do meu sonho, esforçando-me para viver a vida que imaginei, permanecendo nela, mesmo que a razão e os meus sentidos a neguem, então encontrarei um sucesso que vai além do comum. Eis aqui esse conceito glorioso que Henry David Thoreau deu ao mundo. E esta senhora e seu marido o enviaram hoje como um pequeno pensamento reconfortante para Bill. Mas foi algo realmente impressionante. Na verdade, o livrinho inteiro. Mas este último trecho era editorial. Então, se no céu a única arte de viver é esquecer e perdoar, podemos muito bem começar a praticá-la agora mesmo na Terra. Assim, seguimos em frente simplesmente colocando-a em prática. Não custa nada e leva apenas um instante do nosso tempo, mas na verdade não nos custa nada fazê-lo. Porque não precisamos nos esforçar ao máximo para isso, simplesmente imaginamos que todas as coisas são possíveis à nossa imaginação e imaginamos isso realizado, sabendo que a imaginação é Deus, que é Jesus Cristo. Bem, se esse é Jesus Cristo e eu imaginei e acreditei na realidade do que imaginei, então deve acontecer, porque todas as coisas são possíveis a Deus e minha imaginação é Deus, o único Deus. Portanto, se eu imagino e não me desvio do que imaginei, então deve acontecer. Bem, agora, em suas cartas, não apenas compartilhe suas experiências místicas, que são as coisas mais gloriosas que existem, mas também coisas relacionadas ao perdão. Como você acolheu alguém que estava em grande necessidade? Essa necessidade pode ser qualquer coisa. Não precisa ser financeira, pode ser uma condição física, um problema conjugal, um problema familiar, qualquer coisa. E então você resolveu. Quando você resolve um problema sem o conhecimento ou consentimento da pessoa e obtém resultados, escreva-me sobre isso. Escreva-me para que eu possa compartilhar com aqueles que estão presentes e encorajar a todos com base em nossa confiança mútua. Agora, vamos entrar no silêncio.